Olá pessoal, hoje eu trago ali sobre a competência para instituir, né, os impostos municipais e os estaduais, né, a atribuição dada pela Constituição Federal para esses entes ali atribuir seus impostos. Bom, então lá, competência para instituir impostos estaduais e municipais e também as suas principais características. Pessoal, eu sou Alexandre Mesário e vou trazer essa informação para vocês. Vamos lá? Vamos para o vídeo? Então ali, pessoal, a Constituição Federal atribui aos entes políticos, né, que seriam a União, os estados, municípios e o DF, a prerrogativa de instituir impostos, chamada de competência tributária. Bom, então, quando se fala assim, competência tributária, estamos falando ali sobre essa prerrogativa, então, que os entes federados receberam da Constituição Federal ali, né, para instituir seus impostos, seus tributos, certo? Eu tenho um quadrinho ali, pessoal, que fala ali sobre a divisão entre os municípios e os estados, né? Bom, a competência tributária atribuída pela Constituição Federal aos municípios, né, para instituir ali os impostos que seriam o IPTU, o ITBI, o ISS ou ISSQN, tá? Nos estados temos ali o ICMS, o ITCD ou o ITCMD, dependendo do estado, né? E o IPVA. Bom, competência municipal, vamos ver quais são esses três impostos ali, depois vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Bom, o IPTU, né, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. O ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão Intervivos, né, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Um nome bem extenso ali, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre ele também, tá? O ISSQN ou o ISS, dependendo do estado ali, né? Do município. Serviços de qualquer natureza, impostos sobre serviços de qualquer natureza. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o IPTU, né? O IPTU ele é o imposto cobrado das pessoas físicas ou jurídicas, certo? Que possuem propriedade imobiliária urbana. Seria então o imposto sobre o imóvel urbano, né? Por exemplo, nós temos um apartamento, casa, terrenos, enfim, né? Então, sendo um imóvel urbano localizado numa região, né, urbana, e tem na Constituição fala assim, o que seria, né, uma localidade urbana, uma localidade rural, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, mas estando na região urbana é cobrado então o IPTU, certo? Bom, é um imposto predominantemente fiscal, que seria importante fonte de arrecadação municipal. Quando fala fiscal, fala a questão de arrecadação, né? Que o ente, nesse caso o município, ele vai arrecadar esse valor para utilizar nas demais, em todas as suas atribuições financeiras ali que precisa, né, pagar, né, o custeio da máquina, né? Então seria essa a principal finalidade. Ele tem também a natureza extrafiscal, né? Extrafiscal que seria a intervenção no domínio econômico, né, ou social, né? Exemplo ali seria assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Esse caso seria interessante falar um pouquinho ali sobre aqueles terrenos baldios, né, que são localizados no centro da cidade, algum local estratégico. Normalmente a prefeitura trabalha a questão das alíquotas, né, para poder estar verificando o cumprimento da função social, né, do imóvel estar sendo utilizado para construção e não para ficar o terreno vazio, enfim, tá? Então esse seria o IPTU. Vamos dar uma olhadinha agora aqui, pessoal, sobre o ITBI, né? Ele é cobrado em transferências não gratuitas de imóveis. Não gratuita seria aquela transferência onerosa, compra e venda, né, de imóveis entre pessoas vivas, certo? Quando há transmissão a qualquer título de direitos reais sobre os imóveis. Então falou em transmissão de imóveis, certo? Oneroso, né? Não gratuito, né, que seria oneroso, houve ali um preço cobrado, houve ali uma questão de compra e venda, enfim, né? Ele é predominantemente fiscal também, serve para arrecadação do Estado. E o pagamento prévio do ITBI é obrigatório antes do registro do imóvel adquirido, que seria isso, né? Então, é o controle
né, feito ali pela prefeitura, o controle fiscal, é que sempre o cartório de registro ele vai estar exigindo, então seria obrigatório esse pagamento do ITBI antes desse registro. É uma forma de controle do fisco, né? Fisco municipal. Bom, ISS ou ISSQN, né? O que seria isso? É o imposto ali cobrado mediante a prestação de serviço, né? Essa prestação é aquela que está listada ali de forma taxativa na Lei Complementar 116 de 2003, que é a lista de serviços. Bom, essa lei complementar ela traz, pessoal, uma lista taxativa ali com todos os serviços que são fatos geradores ali do ISS, né? Então, esse tipo de serviço, se ele está nessa lista, ele é tributado por esse imposto. É um imposto também predominantemente fiscal e ele possui um papel importante na atração de empresas, seria a guerra fiscal. Bom, como seria isso, né? O município, normalmente, pode estar trabalhando ali as suas alíquotas, diminuindo um valor menor para poder atrair essas empresas. Isso seria a guerra fiscal entre os municípios ali, principalmente os municípios menores, próximo ali dos grandes centros, né? Normalmente ali o imposto de serviço seria um pouquinho mais barato para poder atrair essas grandes empresas também. Isso seria um item ali, uma característica desse imposto também, tá? Bom, agora de competência estadual, vamos falar desses três impostos ali. ITCD ou ITCMD, dependendo do estado ali, né? Bom, seria o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação de qualquer bens e direitos. Bom, o ICMS, né? Já falamos aqui no canal sobre ele também, mas o imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. E o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Vamos falar um pouquinho sobre eles também, pessoal? Vamos lá. O ITCD, ou chamado também de ITCMD, bom, é o imposto que incide quando acontece a transmissão não onerosa, né, gratuita no caso, de bens ou direitos. Seria então, no caso ali, o imposto sobre a herança, o imposto sobre a doação, né? ITCD, né, imposto de transmissão causa-mortes, né, seria no caso da herança ou doação. Bom, ele tem uma função fiscal, predominantemente fiscal, e podemos dizer também que o ITCD ele tem como função extrafiscal a de desestimular o acúmulo de riqueza, né? Como assim? Tendo em vista o escalonamento de suas alíquotas. Então, quanto maior ali a transferência, né, de patrimônio, maior a sua alíquota. Então, entendemos também essa função extrafiscal nesse imposto ali, tá? Bom, o ICMS bem complexo, bem, né, cheio de detalhes, mas vamos tentar resumir ele aqui nesse slide aqui para a gente poder falar sobre todos, né? O ICMS ele é cobrado pela circulação, né, de mercadorias, ali, circulação física ou jurídica, né, e pela prestação de serviços de transporte, né, de forma interestadual, intermunicipal, né, de um estado para outro ou de um município para outro. Diferente do transporte intramunicipal, que é dentro do município, que dele é cobrado pelo ISS, certo? E prestação de serviço oneroso de comunicação, né? Já explicamos isso também, o serviço oneroso de comunicação é diferente do serviço gratuito de comunicação, né? Então, seria somente sobre o serviço oneroso. Ele é um imposto predominantemente fiscal, né, de maior arrecadação do Estado, né? Por ele ser esse imposto, né, que esse quesito, esse maior imposto ali nesse quesito de arrecadação, né, ele é muito utilizado de forma extrafiscal, de várias formas, né? Uma que a gente colocou aqui seria a seletividade, né? Por exemplo, né? É uma função que ela é facultativa, mas ela é muito utilizada. Por exemplo, um produto X lá, por exemplo, bebida alcoólica, às vezes cigarro, enfim, ele tem uma alíquota maior até para desestimular o consumo desses itens. Então, essa é a função, uma das funções extrafiscal ali do ICMS. Bom, o IPVA, né?
o imposto ali sobre a propriedade de veículos automotores, né? Tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor. É interessante falar isso, veículo automotor, né? O veículo que tem motor, certo? Um reboque, um semi-reboque, né? Ele não é tributado pelo IPVA, mas o veículo que tem motor, ele tem a sua tributação ali. E os contribuintes são os proprietários desses veículos, né? A base de cálculo ela é o valor venal do veículo estabelecido pelo Estado através de uma lista que é publicada, né, lá no final do ano, que institui ali o valor venal do veículo, entre outras características, tá? Tem uma função predominantemente fiscal. Bom, pessoal, esses foram ali os impostos, né? Os impostos que são de competências do município, são de competência ali dos estados, tá? A gente trouxe essa informação ali, esse estudo. É claro que cada imposto tem as suas características, cada imposto tem as suas funções, enfim. Se for detalhar um a um, você ficaria horas aqui falando, né, de cada um. Mas seria assim mais um resumo que eu tentei trazer para vocês aqui, tá? Espero que tenham gostado ali. Bom, caso gostem do conteúdo, caso que tenham alguma dúvida, queiram comentar alguma coisa, deixa nos comentários ali também, tá, pessoal? Bom, queria dizer para vocês que eu tenho um canal lá no Instagram, quem quiser me seguir lá no Instagram, a gente deixa dicas direto lá sobre o ICMS, sobre contabilidade, tá? Vai ser um prazer ter vocês lá. Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima.